da Argentina tem início com a chegada dos primeiros seres humanos à região, estimada em 11.000 anos antes de Cristo. A região noroeste de seu atual território formava parte do Império Inca, e os Pampas eram dominados por ameríndios nômades. Em fevereiro de 1516, o navegante espanhol Juan Díaz de Solís pilotou sua embarcação ao estuário do Rio da Prata e reclamou a região em nome da Espanha. O nome Argentina vem da palavra argentino, que em latim significa prata. A colonização espanhola se deu ao longo dos séculos XVI e XVII. A independência da Argentina se deu em 1816, após a Revolução de Maio, que teve seu processo iniciado em 1810. A bandeira da Argentina, símbolo oficial do país, carrega as cores azul e branco em 3 listras horizontais. Na listra do meio, branca, consta um sol em cor de ouro com uma face humana no seu interior. Essa representação do sol é conhecida como Sol de Maio. Trata-se de uma referência à revolução que aconteceu entre 18 e 25 de maio de 1810 e que visava a independência com relação à Espanha. O tango é um dos principais símbolos da Argentina e é considerado um patrimônio mundial. Essa dança sensual é uma manifestação artística que é uma verdadeira marca dos argentinos, sendo mais uma forma de atrair pessoas de todo o mundo para o país. Além do tango, são também patrimônios mundiais o Parque Nacional do Iguaçu, que tem 2/3 pertencendo à Argentina. O Parque Nacional Los Glaciares é um dos maiores parques do país. Essa paisagem natural de montanhas e gelo foi considerada patrimônio pela Unesco em 1981. Apesar de se destacar em outros esportes, o futebol é uma atração que move a atividade turística na Argentina. É o esporte mais popular e pelo qual os argentinos delegam uma grande paixão. A culinária argentina é bem diversificada. Dentre os seus pratos principais, podemos citar o bife de chorizo, empanados e o alfajor. O bife de chorizo ele é encontrado em qualquer restaurante. O bife do tamanho de um prato. É uma das receitas mais pedidas nos restaurantes de Buenos Aires. E o motivo para esse sucesso é que o chorizo é um dos cortes mais nobres da carne bovina na Argentina. Um chorizo é um bife de uns 2 dedos de altura, selado em grelha e depois assado em churrasqueira e tem o interior rosado e suculento. Acompanha batata frita. O empanado é uma receita típica de origem espanhola. A empanada é a iguaria típica mais democrática da Argentina. Primeiro, por ser muito barata, custa de 10 a 30 pesos no máximo. Segundo, pela variedade de sabores. A mais pedida é de carne muito bem temperada. Leva carne moída, pimentão, batata e ovo cozido. Tudo picado bem pequenininho. O alfajor é um bolinho macio, recheado com doce de leite e coberto com chocolate ou açúcar refinado. É a cara da Argentina, mas tem origem árabe e chegou ao país através dos espanhóis. O mais famoso é o de Havana, mas em qualquer quiosque tem uma porção de marcas e sabores. A Argentina possui uma grande variedade de danças próprias da sua cultura. O tango, inicialmente, foi um modo de interpretar melodias já existentes, modo sobre o que foram criando-se outras novas que no início nem sequer contavam com uma transcrição musical, já que com frequência seus intérpretes e criadores não sabiam escrever ou ler. De fato, com o correr dos anos, alguns dos primeiros tangos já transcritos não vão assinados por seus autores, senão por espertos personagens que sim sabiam escrever música e aproveitaram o esvaziamento existente sobre a autoria de determinados tangos celebrados popularmente para pô-los a seu nome e ganhar com isso uns pesos. A chacareira pertence ao folclore vivo, pois ainda se dança ao natural nos ambientes populares de algumas províncias. A respeito, disse Lanusta, que é possível encontrar em Catamarca, Salta, Tucumã e parte de Córdoba. Quanto às versões musicais antigas da chacareira, podemos mencionar, entre outras, as de Andrés Chazarreta e as de Manuel Gomes Carrillo, entre outras. A milonga é um estilo de canto, música e dança tradicional de várias partes da América Latina e da Espanha.
deriva da rabaneira e da guarija cubana e flamenca. É o ritmo nacional da Argentina, do Uruguai, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Também são chamados milongas os bailes onde se realizam o tango e, por extensão, os locais onde esses bailes acontecem. Tradicionalmente, numa milonga, baila-se o tango, a milonga e o valsa cruzado, ou valsa argentino, que é uma variante da valsa vienense. O chamamé é como música e dançar valseado. Foi muito difundido pelas gravadoras de Buenos Aires a partir dos anos 40, para o público de Corrientes e vizinhas do Paraguai. Na Argentina, o chamamé é dançado em compasso ternário, ou seja, o chamamé é valsado. Na língua indígena guarani, chamamé quer dizer improvisação. Sobre a arte da Argentina, podemos dizer que ela foi dividida em 4 períodos. O primeiro, de 1800 a 1870, quando artistas estrangeiros vieram para a Argentina e começaram a pintar. O segundo, de 1870 a 1900, quando artistas argentinos foram para a Europa e aprenderam o realismo. O terceiro, de 1900 a 1924, quando o impressionismo e o pós-impressionismo se desenvolveram na Argentina. E o quarto, a arte dos nossos dias. O pintor mais famoso da Argentina no século XX foi Prilidiano Pierdon, que pintou cenas da vida regional gaúcha. Durante o século XIX, Domingo Faustino Sarmiento tornou-se conhecido por suas obras sobre educação. José Hernández escreveu sobre os gaúchos e Esteban Echeverría escreveu poesias populares. Entre os principais autores do século XX encontram-se José Ingueiros, sociólogo, e Victoria Ocampo, famosa por estudos sobre Virginia Woolf e outros escritores. Sobre a população da Argentina, podemos dizer que a população é de aproximadamente 40.301.927, estimativa de julho de 2017. A metade da população vive na província de Buenos Aires, Pampas, e na capital federal, sendo essa a região de maior concentração populacional do país. A região de menor concentração é a Patagônia. A recente crise argentina diminuiu o número de pessoas de classe média e, consequentemente, aumentou o número da população de classe baixa. Quanto à religião, 92% da população são católicos. O restante se divide entre judeus, protestantes e outras 4%. A comunidade judaica argentina é a 5ª maior do mundo, com aproximadamente 200 mil judeus. Só em Buenos Aires existem mais de 50 sinagogas. O idioma oficial no país é o espanhol, chamado de castelhano pelos argentinos. No interior da Argentina são faladas algumas línguas indígenas, como o guarani, o araucano e o quinchua. O clima na Argentina varia muito, indo do subtropical no norte ao subpolar no sul. É possível encontrar florestas tropicais na região de entre rios e geleiras na Terra do Fogo. Brasileiros não precisam de visto para entrar na Argentina, basta apresentar a carteira de identidade. Como o Brasil e a Argentina são membros do Mercosul, seus cidadãos não precisam de passaporte para visitar os países do grupo.